Corinthians continua ganhando sob o comando do professor o Cristóvão Borges. Vamos ver. Na Arena Condá, o Corinthians saiu na frente da Chapecoense aos 15 da segunda etapa. Rodriguinho recebeu de Giovanni Augusto, limpou a marcação e bateu bonito de pé esquerdo para fazer 1-0 Timão. No finzinho da partida ainda deu tempo de Fagner achar esse belíssimo lançamento para Marquinhos Gabriel, que tocou por cima do goleiro e fechou a conta em Santa Catarina. Final Chapecoense 0, Corinthians 2. Nós já voltamos para o segundo tempo, assim como terminamos o primeiro, com a marcação adiantada, tirando mais o espaço da Chapecoense. E aí, na troca de passes, a gente controlou o jogo. Mesmo tendo muitos erros de passe, isso também se deve ao campo, o gramado também não ajudava. Mas mesmo assim, foi satisfatório. Eu gostei do segundo tempo. Qual a chance de você ter, pelo menos no banco de reservas, o Alexandre Pato domingo contra o São Paulo? Acho muito difícil. Ele chegou, está treinando, começou agora, tem um programa de treinamento. Então eu acredito que vai demorar. Dificilmente ele vai ter condição de participar já nesse jogo. O Milton Cruz, o Alexandre Pato, quando esteve comando do Osório e a sua coordenação lá no São Paulo, ele fez 26 ou 27 gols, rendeu muito. Bem. Você acha que dá para ele ser bem aproveitado no Corinthians? Eu acredito que o Pato é um jogador que joga em qualquer time no Brasil, né? Ele sendo trabalhado com moral, dando moral para ele que nem o Osório dava, saber aproveitar ele, é um jogador que tem um potencial muito grande, Flávio. Ele finaliza muito bem, né? E é profissional, não chega atrasado nos treinos, sempre está dedicando e treina, quer treinar. Eu acho que ele vai ter uma condição assim de jogar, tá bem no Corinthians. Eu acredito que sim, porque o Cristóvão também é um cara que dá moral pro jogador, né? Então acho que o Pato é um desses jogadores que precisa você tá dando moral e ele é um cara que precisa de carinho. Você está insistindo muito nisso. Ele é aquele cara, então ele depende muito de como ele é tratado, é isso? Tem isso. Então ele lá às vezes que jogou comigo sempre foi muito bem, com o Osório também, né? Com o Muricy, né? Das vezes que veio, que nós trouxemos eles, né? Da outra vez com o Muricy. Eu acho que é um jogador que tem muito potencial. Tem muito potencial. Depende dele querer e dele ter carinho também, ser, né, bem aceito, bem tratado no grupo. Quando ele foi para o São Paulo, foi uma ideia sua, né? Uma sugestão sua. Então, porque a gente estava precisando de um centroavante, né? Que o Luiz Fabiano vivia, né? Tinha algumas lesões, não podia jogar direto, né? E aí o Pato estava lá no Corinthians encostado e o Jadson estava querendo sair, aí eu falei com o Muricy falou, acho muito difícil, tá, tudo. E aí ele falou, tenta, começamos a conversar e trocar informações, aí o Andrés também conversou com o Muricy, a gente tinha um interesse mesmo, e as coisas andaram. Eu acho que para nós foi muito útil o Pato, e você vê que o São Paulo também, agora você vê os caras conversando aí, parece que tem interesse na volta dele, né? Mas eu acredito que ele vai, se jogar no Corinthians, ele vai se dar bem. Aliás, domingo que vem o Muricy Ramalho estará com a gente aqui no Mesa Redonda, tá? É um detalhe importante. Miller, e o Alexandre Pato? O que você acha desse jogador? Pode ser útil ainda? Não dá? Olha, Flávio, não se discute a qualidade do Pato. Mas eu sempre levei na minha carreira uma frase assim que para mim sempre foi fundamental e adiantou. Que a cabeça joga tanto quanto os pés, né? Você viu nos últimos meses, vamos colocar assim, o Andrés tentou vender ele até para o inferno, né? Futebol é negócio, não está tudo certo aí. O Pato não queria voltar para o Corinthians, isso é bem sabido. Ele queria permanecer na Europa. Então, por força de contrato, ele está no Corinthians. Ele não está por vontade própria. Então, a cabeça do Pato tem que voltar a gostar de jogar no Corinthians. Porque ele estava até então com a cabeça na Europa, ou se está ainda. Então, ele tem que na introspecção, ele tem que dizer assim, olha, eu tenho que, esse Campeonato Brasileiro, arrebentar no Corinthians, para mim ser vendido de novo para a Europa ou para a China, que é um jogador de mercado. Mas o último time, a última opção que ele queria, que ele gostaria, era o Corinthians. Ô Godoy, eu não sei se você viu o jogo do Corinthians ontem, se viu, queria que você falasse um pouquinho também sobre esse tema do Pato. Não vi o jogo do Corinthians, não. Eu não assisti o jogo do Corinthians, eu só vi os gols depois. Os gols, nem melhores momentos. Uhum. Mas ganhar lá em Chapecó não é fácil. É um lugar muito difícil de se jogar lá, ganhar lá. E se o Corinthians ganhou, está mostrando que Cris, como você carinhosamente chama, é melhor que Tite.
Teve uma semana para treinar, foi lá e ganhou. Ganhar lá é difícil mesmo. Ganhou não é qualquer um que ganha. 2-0. E cá entre nós, depois que o nosso querido Pepe Guardiola saiu de lá do Chapecoense, o time também... O Guto Ferreira. Mas tem muita diferença. Não, o Caio Júnior é bom treinador. Mas o Caio. Principalmente que o grupo foi formado pelo Guto, estava trabalhando com o Guto desde o ano passado. Eu gosto do Caio também, acho que é bem complicado. Aí até costumes, essas coisas, mas o Corinthians mostrou que a troca de treinador não está fazendo muita diferença, não. Em relação ao Pato, eu já tive a oportunidade de falar, ele precisa pôr, como o Mira me falou da cabeça, ele precisa pôr na cabeça que ele é um pardal, ele não é um canário. Ele é um pardalzão, tem porte de canário, mas não canta. E ele só está no Corinthians realmente por causa disso daí, porque ninguém quer. E se ele tivesse comprometimento, ele já se apresentava, cumprimentava o Cristóvão e falava, pode me escalar agora que eu estou em condições de jogar. Ficar 40 dias para treinar, você acha que ele quer jogar? Exatamente. Ele quer jogar, é isso aí. Em condições de jogar. Ele ficou fazendo o que até agora? Aliás, eu vi ele fazendo um exercício ali que é de tênis, né? Vai jogar tênis. Tá fazendo um movimento ali que é da raquetada. Então, o problema dele é o divã. Põe ele no divã. Para ele entender que ele não é um pardal. É que ele é um pardal, não é um. E outra coisa, né, Godoy, o Flávio? O Cristóvão, ele não pegou um time bem. Ele pegou alguns jogadores em ascensão. É isso que está fazendo diferença. Luciano bem, o Guilherme subindo de produção. Quer dizer, o ataque do Corinthians dando uma resposta positiva individualmente. E aí é claro que reflete totalmente no coletivo. Helena, Pato e o Corinthians. Pato vai jogar no Corinthians e vai virar artilheiro e ídolo do Corinthians até o final do ano. Tomara. O caso do Cristóvão é o seguinte. Estão exorcizando o fantasma do Tite. O Cristóvão chegou lá, aquele jeitinho dele sossegado, tranquilo, boa praça, conversando com os caras, inteligente, é um cara inteligente, coisa rara no futebol. E inteligente como jogador, inteligente como pessoa, né, como técnico. E você lembra que o Balbuena esteve aqui semana passada e contou o que ele fez no intervalo. Um intervalo em que todos os treinadores dizem o seguinte, olha, não tem tempo para fazer nada, tem 3 minutos para descer, 3 minutos para subir, não tem 5 minutos para falar, o cara ainda tem que trocar de roupa e não sei o que, não dá para falar. E você viu o que o Balbuena disse, detalhadamente, como ele mexeu no time e o que aconteceu do primeiro tempo anódino do Corinthians, com o segundo tempo extraordinário, com 4-0 no Flamengo. Hoje aconteceu a mesma coisa. Primeiro tempo muito fraco do Corinthians, segundo tempo o Corinthians se transformou. Você vê que é o tempero do baiano ali. Mas, Alberto, como que o cara não consegue arrumar durante 45 minutos? E depois ele arruma em 3 minutos, 5 minutos? 45 minutos o jogo está rolando, ele não tem que falar com os caras. Como é que ele vai falar com os caras? Ô, Helena, você sabe que eu descobri essa semana que o Cristóvão, sabe qual era o melhor amigo do Cristóvão quando ele jogava bola? Quem? O Afonsinho. Você falou um negócio de cara inteligente. O meia do Fluminense? Pra quem não sabe. Número 8 do Fluminense? Pra quem não sabe, o pessoal mais jovem, o Afonsinho foi o primeiro revolucionário do futebol brasileiro. Ele batia de frente com esse negócio de lei do passe e tal. E na época da ditadura militar, ele batia, combatia. Claro que ele se ferrou, foi afastado, como sempre acontece. Aliás, parece que o bom senso... Usava barba e os caras não queriam que usasse barba. Olha que coisa, que estupidez. Ele foi o primeiro a pegar o passe livre, né? Foi. Parece que o Bom Senso FC vai dar uma segurada, diminuída. Os jogadores vão parar de se expor, vai continuar com a estrutura que tem, com o Ambrosini, com o Ricardo. Mas o bom senso em si, porque os caras estão se ferrando. Porque a estrutura não permite que você tenha qualquer tipo de posição. A inteligência incomoda no Brasil e a cartolagem tem interesse que as coisas continuem assim. Como boa parte dos atletas não tem nível para entender o que está acontecendo, os caras vão se isolando e vão se ferrando. E aí chega uma hora que o cara fala, peraí, também preciso cuidar da minha vida, da minha família. Então, de novo, a cartolagem que tem interesse nesse estado de coisas está ganhando a parada. Mas vai continuar a estrutura, mas dificilmente nós vamos ver jogadores se expondo
E até dá para entender, porque os caras só se ferram e não tem respaldo nem da própria classe. É um negócio complicado. Eu queria falar do Pato rapidinho. Por favor, Vanderlei. Eu concordo com o que disse o Miller, que eu penso disso, isso faz tempo também. Eu acho que o corpo está aqui, mas a cabeça está na Europa. Né? Para reprocessar isso, não vai ser fácil. Né? E ele tem uma coisa boa. Em nenhum momento ele disse diferente. Até mesmo jogando no São Paulo, ele sempre disse, tanto é que jogava no São Paulo, estava indo bem e tal, todo mundo soltou o rojão com relação ao fato dele ter jogado no São Paulo. Puxa, foi muito bem. Eu não achei que ele foi essa coisa toda no São Paulo. Mas, de qualquer maneira, são opiniões que a gente tem que respeitar, contra ou a favor, não importa. Mas, em todos os momentos que ele era entrevistado, ele sempre disse, estou sonhando com a Europa, quero ir embora. Tipo assim, na primeira quero jogar Champions. Ele fala muito isso, quero jogar Champions. O cara quer jogar tudo importante, mas ele quer ir para a Europa. Eu quero jogar competição importante na Europa e tal. Então, o problema do Pato, na minha opinião, é o status. Ele considera voltar para o Brasil, é a sensação que eu tenho. Se amanhã tiver um fato diferente, eu vou aqui, olha, não era bem assim como eu pensava. Ele considera voltar ao Brasil um retrocesso. Voltar ao Internacional de Porto Alegre, onde ele foi ídolo, por exemplo, houve uma fumaça no ar, aí pode ser, vamos fazer uma campanha para trazê-lo de volta e tal. É o filho voltando para casa. As pessoas pensam diferente. Tem o filho que volta para casa, feliz da vida, voltei para casa dos meus pais, bacana, vou comer a comida da minha mãe, vou sentar no colo do meu pai, tá beleza. E tem aquele que sai de casa e não quer voltar mais, não é que ele odeia, ele não quer voltar mais, que ele acha que... Mudou de patamar, mudou de padrão, mudou de cabeça. Ele acha que a volta será entendida como fracasso, é um retrocesso. Então isso acontece com relação ao internacional, com relação ao São Paulo, já foi um esforço tremendo dele jogar no São Paulo, porque voltou para o futebol brasileiro, na condição do Pato, diante daquilo que ele pensa, que eu acho que ele pensa, pelas palavras dele, é voltar muito atrás. Ele quer jogar na Europa. Só isso. Na Lazio, surgiu uma conversinha da Lazio. Vai viver em Roma. Vai viver em Roma, cara. Status. Entendeu? Então, é esse o problema do Pato. Vai ser muito difícil, vai precisar de uma sedução. O Roberto falou que ele vai jogar no Corinthians, vai ser artilheiro do Corinthians. Tomara, porque vai reforçar o campeonato se isso acontecer. Mas a pessoa que conseguir fazer isso é um sedutor. É um sedutor. É um Osório. O Tite, com toda a santidade, porque virou um santo, o Tite virou um santo, não conseguiu fazer o Pato jogar no Corinthians. O camarada que fizer isso que o Alberto Helena acabou de dizer, ele tem sensibilidade, ele está sentindo isso. Vou dizer uma coisa para você. Passe longe dele, porque senão você vai ficar apaixonado com o cara. O cara vai ser um sedutor. Ô, Vanderlei, é o São Cristóvão. E tem um problema, né? Pode ser. Tem um problema. É o santo. Pode ser os motoristas. Os motoristas. Olha aqui, só tem um problema. O cara que pediu a contratação do Pato, ou que admitia a contratação, é o Marcelo Bielsa, que em 48 horas mandou a Lazio para aquele lugar e foi embora. Porque combinaram o negócio com ele e estavam dando outro. E ele simplesmente mandou a Lazio para aquele lugar e foi embora. Eles esqueceram que o apelido dele é El Louco. E não tem conversa com ele, então não. É assim. Tá ele foi embora. Quando mudaram tudo, ele foi embora. Ele foi embora, mas a imprensa italiana diz que o negócio com o Pato ainda está vivo. Não, ok. Ele era o cara que tinha pedido. Vamos ver se o que vier agora vai topar. Sabe como é que é, né, Vanderlei? Você chega lá, mudou o patrão. Aconteceu com quem que aconteceu isso? Com o Carlos Miguel Haddad, que ele chegou, tinha contratado um cara. O Doriva. Ele contratou o cara, quando o cara chegou lá, já não era mais o presidente. Doriva, quer dizer, estava no lugar certo, quer dizer, estava fazendo um trabalho, empregado, bacana, bonitinho, foi seduzido para ir para São Paulo, ficou 48 horas, tá onde que eu estou? Mudou o presidente. O cara que me trouxe não tá mais. O cara que te contratou foi embora, cara. Ele conversou pelo telefone com o Carlos Miguel. E se apresentou pessoalmente com ele. É complicado isso aí. É muito complicado. Ô Flávio, eu conheço, joguei com ele, né, o Luca Marchegiani, grande goleiro da seleção italiana, e hoje ele é comentarista lá na Itália. Sim. Eu conversei com ele essa semana e ele me dizia que a Lazio dificilmente contratará o Pato, porque está em séria dificuldade financeira. Eles não foram vendidos para algum grupo lá? Exatamente. A Lazio diz que está numa pindaíba mesmo. A Lazio ainda não conseguiu. Ainda não, mas que o clube está com
Qual fizeram? Eles estão vendendo. Para chinês, Diferentemente dos O clubes Milan e a brasileiros. Inter já se ajeitaram. Eu queria só fazer uma observação. O COF está zero. Tá Da zero Lazio, lá. sim. Diferentemente dos clubes brasileiros. Tá certo? Aqui já não tem esse problema. Dinheiro não é problema. Aqui dinheiro não é Ô, problema. Flávio, a Inter de Milão, só pegando esse gancho do Vanderlei, a Inter de Milão, o Moratti agora que é um milionário, ele vendeu a Inter para o chinês. E o Berlusconi também. também. O Berlusconi também. Eles estão botando dinheiro de fora lá, não tem jeito. E é muito engraçado que vocês lembraram a coisa corretamente. Porque eu lembro o discurso, quando a coisa aperta, muda, né? Porque quando começou a fumacinha de que iria vender a Inter, né? O Berlusconi, o Milan, o discurso era esse, assim, ó. Vou vender só para italiano. É isso ou não é? Só para italiano. Seria uma punhalada. Vender para quem não. Para a China, vender só para italiano. Sangue do nosso sangue. Aí a conta começou a chegar. Eu abro o jornal. O cara me telefona, venderam para o chinês. Chinês? Mas era um chinês que era ligado ao Marco Polo, navega de macarrão, então, entendeu? Pô, essa conta que ele fez, você não entendeu, né, Flávio? Na hora que a coisa aperta, você imagina. O Pato, você chegou a sentir o Pato inteiro no São Paulo mesmo? Quando ele falou a verdade, ele nunca disse que não queria ir para a Europa, ele sempre falou que queria ir. Ele, lá no São Paulo, assim, o pessoal fala negócio de lesão, né? No São Paulo, assim, não teve lesão, o Pato. Sempre jogou, se prepararam ele lá, fisiologista, o pessoal os fisioterapeutas, o pessoal, né, do São Paulo, prepararam ele para ele. E ele ficou legal, não teve lesão, nada assim, né, no São Paulo, o Pato. Mas. E sempre treinou muito forte, sempre treinando forte, e todo mundo quem teve lá deu oportunidade para ele, né? Com o Muricy, foi o Osório, eu quando peguei também, sempre comigo, sempre expliquei para ele a situação, inclusive no último jogo, nós de Goiás, né? Falei para ele, vou precisar jogar com o Kardec, vou precisar de um jogo aqui, um jogador assim, e ele sempre foi muito bacana, assim, não chiou, porque não ia ficar no banco, e ele era o artilheiro do nosso time no último jogo contra o Goiás. Foi.